E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Japão resolveu tirar o atraso, tá na parte militar, na parte bélica. E com isso já dá para você sacar o quê? Que a corrida armamentista aqui no Japão também vai começar. Tá? Antes ele só tinha aquilo ali só para se defender, agora não. Tá? Agora a história tá mudando, o Japão com essa corrida armamentista agora, ele vai poder atacar. E com isso quer dizer o quê? Que o Japão, com aquela moeda de barganha, no caso, os outros países para o Japão, ó, para de fazer certas atitudes, senão a gente vai te atacar. Vai diminuir muito com isso, tá? Porque o Japão vai começar a ter o quê? Poder de ataque. Então vem comigo aqui para você ter ideia do que está acontecendo. O governo japonês pretende possuir mais de 1.000 mísseis de cruzeiro de longo alcance, segundo as fontes. Com o contingente de Taiwan em mente, o governo pretende implantar os mísseis, principalmente de Kyushu, para a cadeia das Ilhas Nansei. Seu objetivo é diminuir a distância com a China, que instalou uma série de grandes números de mísseis balísticos. Então já dá para você sacar que se a China começar muito com a palhaçada, como é que se diz, o Japão fazendo isso, o Japão vai poder revidar também. Claro que o Japão ainda está na desvantagem, tá? É muito complicado, tirar anos de atraso tecnológico, no caso militarmente falando, em questão de pouco tempo, em relação a outros países que já estão expandindo isso. Então é uma situação meio complicada, mas de qualquer maneira, continuando aqui, o governo japonês está trabalhando para estender o alcance do míssil guiado terra-navio tipo 12, implantado pela Força de Autodefesa Terrestre dos atuais 100 km para cerca de 1.000 km, permitindo que o míssil alcance a Coreia do Norte e as áreas costeiras da China. Também está procurando modificar os mísseis a serem disparados de navios e caças. Então já dá para você sacar que os atuais mísseis do Japão vai em uma média de 100 km. E você vê que eles querem expandir para 1.000 km. Então você vê que o Japão praticamente ele vai mudar o arsenal dele, já falou orçamento, né? O arsenal dele nessa parte. E nisso vai ficar bem mais potente, muito mais. Para quem não sabe, tá? Até onde eu sei também, por que eu falo esse tipo de coisa? Foi o que o governo japonês divulgou e é aquilo que eu vou passar para você. Os mais antigos de canal devem se lembrar que eu havia postado sobre isso. O Japão tem um sistema antimísseis de duas fases. Um escudo antimíssil de duas fases chamado Aegis, que é dos Estados Unidos. A primeira fase, o que é? De navios. Por isso que eles falaram terra-navio. Porque a primeira parte é dos navios, que vai fazer a interceptação dos mísseis que estão vindo em direção ao Japão. Aquele míssil que conseguir passar do navio, aí o Japão em solo, em terra, ele tem batedores antimísseis também, Aegis. Então, para poder segurar os mísseis que vêm. Teve uma pergunta que eu recebi, no caso, as pessoas falando, mas o míssil caiu lá e o Japão nem tentou destruir. Não, naquela época que caiu os mísseis pro lado de cá, ou os mísseis que estavam passando, entre aspas, perto do Japão, se o Japão tomasse uma atitude ali, ia piorar. Como o Japão, tecnologicamente, eles conseguem fazer o cálculo de trajeto aonde que o míssil vai cair, como não tinha ninguém nesse ponto, então eles não fazem o abate. Mas se tem o perigo de cair em solo japonês com os cálculos de trajetória, aí sim o Japão faz alguma coisa. Porque se o Japão faz algo antes, pode dar o quê? Mais algum problema político, como é que se fala assim. Aí a coisa começa a virar uma bola de neve. Vocês entendem por que o Japão não sai a bater nos mísseis que caem para o lado de cá ou que passam perto do Japão? É por causa disso. Para evitar um incidente diplomático ainda maior. Claro que se ele vê que vai cair em solo japonês com os cálculos de trajetória, que os computadores e os radares do Japão têm capacidade para isso, você acha que eles não vão interceptar? Claro que vão. Mas para evitar certos incidentes, como é que se fala assim, maiores, eles ficam quietos. Da mesma forma que os Estados Unidos ele adiou por duas vezes o teste de um míssil dele. Eu não lembro o nome do míssil que ele é um míssil intercontinental que ele ia testar. Os Estados Unidos atrasou 2 vezes porque começou com esse negócio da China e teve um outro incidente antes. Não, foi por causa da guerra. Por causa da guerra da Ucrânia, primeiro, para evitar a confusão com a Rússia, e depois veio com essa confusão agora da China fazendo os testes, no caso assim, os exercícios militares. Então, para evitar que
ficasse parecendo uma provocação, os Estados Unidos adiou. Só que ele fez o teste do míssil intercontinental há pouco tempo. Então já dá para você sacar que os países estão correndo. O Japão agora vai tentar tirar o atraso. Continuando. O Japão pretende implantar a versão lançada em solo modificado já no ano 2024, cerca de 2 anos antes do previsto originalmente. O governo também promoverá seu uso para ataques de superfície a superfície. Então aquela velha história, tudo que que a China fez agora, só serviu o quê? Para jogar lenha na fogueira na parte bélica do Japão. Você viu que o Japão estava segurando a onda para fazer isso, até porque tem aquela política de paz, etc. Mas com o que a China fez agora, ele só jogou lenha na fogueira e deu mais munição para as pessoas que querem armar o Japão. No caso, os políticos que querem mais sistemas de defesa. Então, aumentar o orçamento, tá? Na parte de defesa do Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que só serviu para adiantar o que já era meio que inevitável em relação ao Japão. A China agiu errado nesse ponto, ela agiu. Ela pede paz para o Japão, mas jogou míssil no mar do Japão. E nisso o que aconteceu? O Japão vai começar a se armar. Não é besta? A estratégia de segurança nacional e outros pacotes de defesa devem ser revistos no final do ano. E espera-se que o governo inclua nele posses de uma capacidade de contra-ataque para atacar bases de mísseis inimigas para fins de autodefesa. Mísseis mais aprimorados serão o núcleo dessa capacidade. Então você vê que a ideia do Japão não é ficar mandando tanta tropa, mas o negócio é para mandar míssil, seja lá da forma que for, aviões passando por navios ou do solo japonês, mas mandar soldados mesmo o Japão não tem tanto interesse assim, e deu para você perceber. Para possuir rapidamente mais de 1.000 mísseis, será necessário aumentar a produção nas empresas envolvidas no desenvolvimento de mísseis. O Ministério da Defesa planeja estabelecer um sistema para apoiar o investimento de capital por empresas relacionadas e planeja destinar despesas relacionadas à sua solicitação de orçamento para o ano fiscal de 2023. Diz a lenda, tá? Que essa parte de orçamento eles querem subir para 6 trilhões aqui no Japão. Eles vão destinar 6 trilhões de ienes só para a defesa. Então já dá para você sacar que o governo japonês vai começar a gastar uma burra de uma grana com essa parte militar. O governo pretende ter um grande número de mísseis de longo alcance, pois a lacuna entre a capacidade de ataque dos mísseis do Japão e dos Estados Unidos aumentou muito com a China. O Japão anteriormente tinha uma política de não possuir a capacidade de atacar bases inimigas, portanto, não havia implantado mísseis de longo alcance capazes de atacar anti-superfície, de sair do Japão, né, e atacar outros países. No caso, o sistema de míssil do Japão era só para abater, não podia atacar. Agora já dá para você sacar o que vai acontecer, né? Depois de assinar o Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário com a antiga União Soviética em 1987, os Estados Unidos foram proibidos de possuir mísseis lançados do solo com alcance de 500 km, a 5.500 km, até a expiração do tratado em agosto de 2019. Atualmente os Estados Unidos retomou o desenvolvimento, mas ainda não possui tais mísseis. Em contraste, de acordo com a análise do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e outras fontes, acredita-se que a China tenha cerca de 1.900 mísseis balísticos de médio alcance terrestres que podem atingir o Japão e cerca de 300 mísseis de cruzeiro de médio alcance. Então já dá para você sacar, né, que o Japão ele pode tomar uma sarevada de mísseis da China. Você vê que 1.900 mísseis voando para cá não é pouco, tá? O estrago ia ser meio grandinho aí. A Coreia do Norte também plantou várias centenas de mísseis balísticos dentro do alcance do Japão. E China e Coreia do Norte estão desenvolvendo armas hipersônicas que voam em trajetória irregular e são difíceis de interceptar. Nessas circunstâncias, tornou difícil para as forças de autodefesa responder aos ataques inimigos apenas com mísseis interceptores. O que é isso? O que isso quer dizer? Que o Japão está perdendo praticamente a capacidade de defesa.
tá? Pelo que falou ali, o Japão praticamente perdeu a capacidade de defesa. Então, se eles não se atualizarem, eles vão ficar para trás. Aí é a hora que eles falam assim, não, nós vamos te invadir, e o Japão não vai poder fazer muita coisa, né? No caso, eu vou poder te bombardear de longe e você não vai conseguir me acertar. Então, eu vou te bater e vou sair liso. É a mesma coisa que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Você vê que a Rússia estava batendo, né, na Ucrânia ali, e nada dos ucranianos baterem de volta. No caso que eu quero falar assim, em solo russo. O que é? Fica fácil, né? Praticamente assim, é guerra de uma direção só. Então o outro que está batendo, se ele não precisa se defender, ele fica tranquilo, tá? Para ele poder planejar os ataques que ele quer fazer. Se ele tiver o risco, ou ele começar a apanhar, ele já vai pensar duas vezes em como fazer as estratégias dele. Aí a situação muda. Eu não sei como que a Ucrânia ainda não bateu, tá? na Rússia ainda. Mas teve aquela história da Crimeia lá, né? Daquela base russa lá na Crimeia. Então, por enquanto, você vê que ninguém fala se foi em relação ao exército ucraniano mesmo, ou se foi a partidários do exército da Ucrânia. Então você vê que existe essa confusão aí no meio. Eu, por enquanto, não vi nada falando. Alguém assumindo a responsabilidade. Foi a Ucrânia. Não, foram os partidários da Ucrânia. Eu ainda não vi. Se você viu, escreve aqui nos comentários, por favor. Mas eu, por enquanto, ainda não vi, tá? E você vê que o Japão, agora, ele ficou muito para trás nessa parte tecnológica. Na parte militar falando. Agora ele vai correr para tirar o atraso. Porque você vê que na atual situação, o Japão, se explodisse algo agora em relação à China, o Japão estava lascado. O Japão não tinha como fazer nada. Ele ia só sentar e chorar. Pelo que deu a entender aqui durante a matéria. Então agora você vê que o Japão ainda está atrasado em relação a 2 anos. Até implantar tudo isso. Mas de qualquer maneira, antes tarde do que nunca. E vamos torcer, vamos cruzar o dedinho para que nesses 2 anos, até o Japão implantar esse sistema, não aconteça nada pro lado de cá. Porque senão, é aquilo que eu falo, o Japão vai sentar e chorar. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.